Voltamos à entrevista sobre cobrança dos recursos hídricos. E para falar agora com a gente, temos aqui o presidente da Associação de Usuários dos Recursos Hídricos do Espírito Santo, João Lages Neto. Doutor João Lages, como que o usuário vê esse processo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos? A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ela vem com o novo Sistema Nacional de Uso de Recursos Hídricos, ou seja, se criou a política de recursos hídricos em 97 e para isso instituiu alguns instrumentos. Quer dizer, nós enquanto usuários vemos dois instrumentos importantes. Um deles é a outorga de uso de recursos hídricos. A outorga, ela garante para o usuário o uso daquele recurso hídrico para suas necessidades, seja o usuário da hidroeletricidade, abastecimento público, agricultura e setor industrial, ou seja, os grandes segmentos de usuários. Mas advém também a questão da cobrança, quer dizer, a cobrança é um instrumento importante, porque ela vem consolidar dentro da política nacional o usuário pagador, o princípio do usuário pagador, quer dizer, o usuário poluidor pagador. Sei, quem usa paga. Quem usa paga. Proporcional ao volume de uso. Isso, quer dizer, a estrutura básica dos mecanismos, isso a nível de mundo e a nível da política brasileira é, quanto eu tenho o meu volume, ou seja, eu tenho garantia de um volume de recursos hídricos. A legislação e o órgão de controle ele me dá essa garantia, mas em compensação, por eu estar tirando esse recurso da natureza e estar utilizando, eu vou pagar por esse recurso. Certo. O telespectador às vezes confunde. O poluidor pagador tem o usuário pagador e o poluidor pagador. O poluidor pagador quer dizer que ele pode pagar e poluir à vontade? Não. Na realidade, o conceito de poluidor pagador é o seguinte. A estrutura de cobrança normalmente ela tem três componentes. Ela tem um componente de garantia do direito de uso, ou seja, eu tenho um volume e vou usar. Tem o segundo componente que é, dessa garantia que eu tenho, eu consumi quanto? Essa parte que eu consumi, eu tenho garantia de 10, consumi 4. Então tem uma segunda parcela que é sobre o que eu consumo e uma parte que sobrou e que permanece no rio. Mas para isso eu uso esse recurso na minha indústria, por exemplo, no setor industrial, e esse resultado desse consumo interno, ele é esgoto, é o efluente. Mas Sim. Eu vou pagar também pelo efluente lançado, pela qualidade do efluente lançado. Quanto mais qualidade tiver meu efluente, menos eu vou pagar. Mas então, eu só posso lançar dentro dos padrões Sim, por isso de que qualidade eu tô falando. do água, né? Existe uma legislação, né, que existe resoluções, existe leis, que me dizem o que eu posso lançar. Sim. Então, ou seja, eu tenho que obedecer à legislação. Isso é fora da política de recursos hídricos. Se eu aprimorar esse lançamento, ou seja, se eu superar aqueles limites que eu tenho que lançar, os parâmetros, eu vou ser beneficiado por isso, reduzir isso aí. Os valores de pagamento. Exatamente, ou seja, eu vou estar contribuindo para um efluente com melhor qualidade. Quem faz parte hoje da Associação de Usuários? A Associação de Usuários de Recursos Hídricos é uma ONG, né? E hoje ela tem grandes usuários. Então ela tem segmento de mineração. Então, por exemplo, ela tem a Vale do Rio Doce, a Aracruz Celulose, que hoje é Fibra Celulose, a Samarco, a Petrobras, né? São grandes usuários que compõem essa associação. Certo. E o que você espera de um seminário como essa que vai ser realizado agora no dia 29? Nós estamos, junto com o IEMA, a URIS, propomos a realização desse seminário exatamente para começar essa discussão a nível de Estado. Se fala em cobrança a nível de Estado, quer dizer, já existe cobrança no Paraíba do Sul, já existe cobrança no Piracicaba, na Bacia do São Francisco. Começou agora no Rio das Velhas, quer dizer, e no estado isso avança, isso é um dos instrumentos da política. E esse é um instrumento completamente desconhecido. E ele precisa iniciar o debate para que a sociedade, e principalmente os usuários, que vão ser aqueles que vão pagar, possam conhecer, tirar seus receios e participar dessa definição dos critérios e mecanismos de cobrança. Ou seja, quanto vai ser cobrado por metro cúbico, por tipo de serviço que vai ser prestado? Exatamente. Quer dizer, e a própria aplicação, quer dizer, existem dois pontos. Um lado é o que vai ser cobrado e como vai ser cobrado. E o segundo ponto é como aplicar esse recurso de volta para o benefício daquela bacia hidrográfica. Isso tem que ser, vamos dizer, discutido e deixado de forma bem clara para que o usuário, quando ele pagar, ele tenha a satisfação de saber que aquele recurso
vai ser em benefício da bacia hidrográfica. Vai voltar para aquela bacia hidrográfica? Vai voltar para... A nossa legislação, ela diz que é obrigatoriamente na bacia hidrográfica. Eu me lembro que nas discussões que antecederam a aprovação da lei da política de recursos hídricos, né, de 1997, se discutiu muito que no Brasil se cobram taxas e essas taxas, às vezes por uma finalidade, acaba pervertendo e esse recurso é usado para uma outra finalidade. Você cobra taxa para a saúde e esse dinheiro não vai para a saúde. Com relação a esse recurso, há uma garantia específica de que esse recurso vai ser utilizado na bacia hidrográfica? Olha, vamos dizer assim, o recurso é um recurso que ele é direcionado para melhorias. Isso está previsto em lei. Ou seja, seria aquilo que no jargão do poder público é de recurso carimbado. Sim. Só que, como ele vai ser aplicado? Hoje, a grande maioria das bacias que cobram, ele é aplicado em saneamento. Sim. Obviamente, isso é uma distorção. Sim. Ele não pode ser aplicado só em saneamento. Na realidade, existem outras questões, como assoreamento das bacias, compreensão de todo o sistema de controle da bacia, que precisam de melhorias. Então, o recurso ele tem que ser diversificado para isso. Até porque as empresas de saneamento, né, que elas que deveriam garantir, quem leva a água tem que trazer e devolver o esgoto tratado, né? Existe na cobrança da conta de água normal a cobrança pela água e pelo esgoto tratado. Então esse recurso da taxa de esgoto é que na realidade seria o fundo necessário para novos projetos de saneamento. É exatamente isso. Quer dizer, ou seja, as concessionárias de água e esgoto, sejam elas estaduais ou municipais, as autarquias municipais, dentro da sua cobrança, elas já prevêem isso. Quer dizer, o que está se vendo no Paraíba do Sul e no Piracicaba é que esse recurso está prioramente sendo destinado a quem já tem recurso público e fonte de financiamento, que são as companhias de saneamento. Sim. Outras agressões da bacia um aditivo, né? Isso. Como um aditivo. É um recurso complementar. Isso também poderia ser usado. Não, nós não estamos dizendo que não. Nós só queremos que a fonte de aplicação seja diversificada. Não seja só para saneamento. Nós temos pequenos usuários que muitas vezes precisam de recursos, de aporte de recursos para aplicar para melhorar. Eles estão poluindo, eles estão com áreas erodidas, quer dizer, estão assoreando e prejudicando a qualidade e a quantidade do rio. Isso também tem que ser olhado. Isso faz parte da política de qualidade de água da bacia dos recursos hídricos. Certo. Engenheiro João Lages Neto, nas considerações finais, o que o senhor diria para quem está nos ouvindo sobre o seminário, sobre a cobrança de recursos hídricos? Bem, eu diria o seguinte, a cobrança ele é ainda um enigma. Quer dizer, nós, usuários, temos que avançar muito. E o usuário, ele é um elemento importante dessa cobrança, porque ele é que vai pagar. Então, pediria e faria o convite para que os usuários possam realmente estar de forma participativa nesse dia 29, que vai ser o pontapé inicial a nível de Estado, para que a gente possa compreender, discutir e avançar naquilo que é cobrança pelo uso de recursos hídricos. Local? Vai ser no auditório da hotel da Ilha do Boi. Vai começar 8 horas até às 17 horas. Doutor João Lages, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Nós aqui agradecemos.